Aqui não falta sol, aqui não falta chuva, a terra faz brotar qualquer semente. Diria uma música de Zezé de Camargo e Luciano que destacava o solo. Solo que é tão importante e, de alguma forma, é cheio de caminhos a serem explicados. A gente descobriu com essa crise, com a guerra na Ucrânia, de que o solo precisa ser bastante tratado. A gente já falou bastante disso aqui no AgroB. E hoje a gente vai destacar a importância do cuidado com o solo agrícola. É o tema do AgroB que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, aqui no 527 Claro HD e também no Claro Analógico, aqui no Viver Brasil também. Você acompanha no youtube.com/canal Viver Brasil. Muito bom ter você aqui com a gente no nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agricultura, sobre agropecuária. E hoje a gente vai falar sobre o solo e eu tenho a honra de receber aqui no programa o professor João Crisóstomo, pesquisador da EPAMIG. Ô, Crisóstomo, seja muito bem-vindo aqui ao programa, é uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado, é uma satisfação nossa poder levar algumas informações para o seu público, né? A gente está à disposição. E para a gente começar aqui, Crisóstomo, eu separei um material da Embrapa explicando o que é o solo. Vamos ver. O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. Professor Crisóstomo, sem o cuidado com o solo, a vida em risco, né? Como foi dito no vídeo, o solo é um recurso esgotável, não é? E se não for tratado de forma correta, ele pode entrar em processo de desertificação, como já aconteceu em vários locais do mundo, né? Ele tem características, às vezes, favoráveis para o crescimento de plantas, né? As plantas são seres vivos, né? E necessitam de condições favoráveis. Então, o solo, como eu disse, o solo é muito mais que um monte de terra. O solo ele é composto com uma parte sólida e uma parte de vazio, são os poros, que são fundamentais para a manutenção da água e do oxigênio necessário à sobrevivência das plantas. Uhum. Eu comecei aqui o programa, né, até fazendo uma referência à música Meu País, né, que fala do solo e tudo mais, do Zezé de Camargo. Se fosse no rádio eu cantava, na televisão eu fiquei um pouco mais tímido. Mas como é que fica essa questão do solo, como a gente começa a descobrir, né? São coisas importantes, e aqui no AgroB a gente vai apresentando as situações que acontecem no agro, e muito se fala hoje sobre fertilizante, sobre o cuidado com o solo com o fertilizante. Na prática,
O que é que o fertilizante faz no solo? O que que esse cuidado faz no solo, Crisóstomo? Bom, a adubação é como se fosse uma conta de matemática. A planta precisa da quantidade X de nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, e o solo tem uma quantidade Y, que normalmente é abaixo do que a planta necessita. Daí a necessidade de complementação com as adubações. No Brasil, os nossos solos são solos, em função das condições climáticas, né? Alta temperatura e umidade, nós temos solos muito intemperizados, ou solos envelhecidos. Isso, o envelhecimento do solo faz com que ele empobreça, que ele vai perdendo os nutrientes, né? Então, é o exemplo do solo de cerrado, que há muitos anos era considerado uma área improdutiva. Hoje é o celeiro do Brasil, porque a tecnologia das empresas de pesquisa, Embrapa, Epamig e outras empresas, desenvolveu, né, nós desenvolvemos as tecnologias para que o solo disponibilize para as plantas o que ela necessita. Uhum. Do que ele necessita, qual que é a característica do nosso solo, do solo brasileiro, que é esse país tropical, esse país continente, né, onde se tem vários climas no mesmo dia? Qual que é a característica? Então, nós temos uma variação muito grande de solos, né? Existe o sistema brasileiro de classificação dos solos, né? Que faz esse levantamento. Então, por exemplo, no Cerrado, nós temos normalmente solos ácidos e pobres, e necessita, então, de uma correção da acidez e também uma adubação, principalmente com fósforo, que é o elemento mais limitante. O Nordeste, por exemplo, já é outra situação. Nós temos solos alcalinos, né? Que tem alto teor de sais, que são prejudiciais às plantas, são tóxicos para as plantas. Mas nós temos solos férteis também, na região do oeste do Paraná, oeste de São Paulo, os latossolos vermelho, vermelho escuro, são solos de boa qualidade, né? Mas, como eu disse, inicialmente eles têm uns teores razoáveis para as plantas. Mas, se os nutrientes não forem repostos, eles vão sendo exauridos e chega a um ponto que o solo empobrece como um outro qualquer. E essa reposição dos nutrientes, ela se dá exatamente pelos fertilizantes, pelo cuidado? Como é que funciona isso? Bom, a reposição dos nutrientes, ela se dá basicamente através da aplicação de fertilizantes, né? Uhum. Esses fertilizantes podem ser aplicados via solo, que é a maneira mais comum, mas em algumas situações eles podem ser aplicados via folha, adubação foliar, principalmente com micronutrientes, zinco, cobre, ferro, manganês, que são elementos que a planta precisa em uma quantidade muito pequena, então só de pulverizar nas folhas é o suficiente. Agora, os macronutrientes, o NPK, principalmente, eles são fornecidos basicamente através das adubações de solo, né? O cálcio e o magnésio, que são outros nutrientes também, são fornecidos pelo calcário. O calcário, além de ser o corretivo do solo, né? Quando o solo está ácido, nós aplicamos o calcário para corrigir a acidez, mas ele também é um adubo, ele fornece cálcio e magnésio para as plantas. O curioso, né, que o solo, ele tem 3 vezes mais carbono que a atmosfera, né? Então, a gente está falando de algo realmente que tem tudo a ver com a nossa existência no planeta, né, professor? O solo ele tem uma capacidade, né, de acúmulo de matéria orgânica, isso vai depender de solo para solo, de condições topográficas, né? Principalmente nos solos de baixada, onde você tem acúmulo de água, os solos de brejo, né, de várzea, a matéria orgânica que acumula naquele local, ela não sofre processo de decomposição, porque ela precisa de oxigênio, é uma decomposição aeróbica. E na condição de encharcamento, nós temos uma condição anaeróbica, então a matéria orgânica se acumula ali. Então, nós temos uma grande quantidade de carbono, né? E a matéria orgânica, em muitas situações, nós dizemos que o fertilizante é uma forma de adicionar nutrientes, mas a matéria orgânica também é uma excepcional fonte de nutrientes, principalmente nitrogênio e micronutrientes para as plantas, né? Então, tanto é que existe a agricultura orgânica que se baseia exclusivamente no uso de produtos orgânicos, sem o uso de produtos químicos, que são os fertilizantes sintéticos que nós temos aí, nipamureia, sulfato de amônio e outros. E a gente percebe também, né, que nessa variedade do solo,
alguns cultivares dão mais certo no solo em determinada região, outras cultivares não independem da qualidade do solo. Isso também é tema de pesquisa e de estudo por parte de vários cientistas, inclusive o senhor fazendo esse trabalho aí na EPAMIG, né? A necessidade da planta se baseia em condições edafoclimáticas, ou seja, condições de solo e clima. Então, os dois fatores, pode ser que você tenha um solo muito favorável, mas o clima não é favorável àquela determinada cultura, né? Cada cultura ela tem suas exigências nutricionais, suas exigências climáticas, né? Então, às vezes, nós temos um solo muito fértil, mas que é uma região muito fria. Então, por exemplo, a cultura do café não vai se adaptar lá porque o clima não vai permitir. Ou então, uma região muito quente, aí a maçã não vai se adaptar lá porque a maçã precisa de horas de frio, né? Então, nós temos que ter condições edafoclimáticas favoráveis, condições favoráveis de solo e clima, em função da necessidade das plantas. Agora, as plantas, elas têm diferentes exigências, né? Algumas plantas são mais rústicas. Você vê, as plantas de cerrado sobrevivem lá, o pequiveiro está maravilhoso, carregadinho, e o solo paupérrimo, muito pobre. Então, ele se adaptou às condições adversas. Mas as culturas comerciais já não têm essa habilidade, elas necessitam da complementação da adubação. E uma curiosidade é que o telespectador e a telespectadora aqui do AgroB, de repente, quando eu perguntei isso sobre o solo, a gente sabe que pela questão da economia, se faz estudos de produção em vários lugares. Agora, tem determinado solo que não tem jeito mesmo de ter uma cultivar e não tem como trabalhar aquela planta? Em algumas condições, por exemplo, um solo extremamente arenoso, então ele tem baixa capacidade de retenção de água, por exemplo, ele é muito poroso, então ele tem baixa capacidade de retenção de nutrientes, certo? Então é difícil o cultivo na maioria dos casos. Algumas plantas gostam de solo mais arenoso, como os citros, por exemplo, outras já não gostam. O solo extremamente argiloso também é um problema, porque ele tem limitação de porosidade, porque a argila é uma partícula muito pequena e tampa as porosidades. Então, isso dificulta a absorção de água e ar pelas raízes, porque as raízes necessitam de oxigênio, porque elas respiram. As plantas respiram como qualquer ser vivo, né? Como elas não têm um nariz, elas respiram por onde? Pelos poros, tanto da parte aérea como pela raiz. Pois é, o solo que pode ser dividido em 4 tipos, né? O arenoso, argiloso, humoso e calcário. E aí, o senhor destacou, né? O argiloso pode ter determinadas cultivares e tudo. O arenoso também, em algum momento, tem algum impedimento para alguma cultivar, não? Na realidade, esse 4 tipos de solos aí é uma coisa assim mais geral, sabe? Não é um conceito correto em termos científicos, sabe? Porque isso aí são características de solo. Eu tenho um solo que tem uma característica arenosa, eu tenho outro argiloso, eu tenho um solo humoso. O que é um solo humoso? É um solo rico em humus, matéria orgânica. É o solo de brejo, são os organossolos. Calcário, o que é um solo calcário? São solos lá da região do Nordeste, que são solos alcalinos, porque o material de origem, a rocha que deu origem de solo, são calcários, né? Então, essas condições aí, em condições extremas, não são favoráveis. O ideal é um solo com textura média, que a gente fala. Tem um teor bom de areia, porque a areia é responsável pela porosidade, e tem um teor bom de argila, porque a argila é responsável por reter os nutrientes e fornecê-los de forma gradual para as plantas. E tem a necessidade também de ter um bom teor de matéria orgânica. A matéria orgânica fornece nutrientes, retém água, né? E caso seja um solo ácido, ele precisa corrigir. Para corrigir uma acidez, nós usamos um antiácido. Na natureza, nós temos um antiácido em grande abundância na nossa região, né? Chamado calcário. Então, a gente coloca o calcário, em função da análise de solo, a gente faz os cálculos e aplica o calcário para corrigir a acidez, porque a acidez é tóxica para as plantas. Uma aula aqui de solo que a gente está tendo aqui com o professor João Crisóstomo. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar do livro, que inclusive é trabalhado nas escolas para estudar o solo. E a gente vai falar também um pouco mais, claro, do solo e o impacto dele, né? Do como ele é importante tanto quanto a água para
a sustentabilidade. A gente volta rapidinho aqui com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.